Olá, pessoas! Então, estamos aqui para a nossa primeira aula de gestão da emoção em tempo de crise. E nós terminamos, então, o vídeo anterior, que foi a introdução, dizendo que é importante a gente fazer gestão da emoção por vários motivos. E um deles que eu coloquei para você é que a tendência da gente é endurecer diante das circunstâncias da vida. E se a gente não faz uma boa gestão da emoção, a gente não consegue identificar o momento de então amolecer. E na verdade a gente não tem nem estrutura, nem condições internas para saber como é esse negócio de amolecer novamente. Então eu quero começar a tratar com você alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, é muito importante, quando a gente fala de gestão da emoção ou inteligência emocional, a gente entender que a adversidade não anula, não precisa anular a nossa sensibilidade. É importante a gente olhar para a gente e se permitir continuar sensível apesar da adversidade. É importante a gente olhar para a situação de crise e até mesmo dizer: eu não sei o que fazer. É importante a gente olhar aceitando a nossa humanidade. Sempre vai existir uma situação diante da qual nós vamos nos sentir impotentes. E as nossas humanidades, juntando a de todas as pessoas, elas vão sempre existir, mas é importante a gente manter a sensibilidade, cultivar a sensibilidade, manter dentro de nós essa chama da sensibilidade o tempo todo. Até para não sermos juízes, não nos tornarmos juízes uns dos outros. Esses dias eu vi, na verdade, numa dessas postagens de Facebook, que em meio à situação de crise e de isolamento social, uma das pessoas que eu nem conheço, eu só vi a postagem no Facebook, uma das pessoas colocou que, em função da crise, ele tem um hortifruti e ele se disponibilizava a ir até a casa das pessoas, entregar as compras, que a pessoa podia ligar, mesmo sendo idoso, mesmo sendo grupo de risco, enfim, outras pessoas que não pudessem sair por um ou outro motivo, e ele levaria a compra, porque ele não era grupo de risco, então ele estava podendo se locomover. E só que ele colocou uma taxa de entrega, que era uma taxa de entrega pequena. Qual não foi a minha surpresa? Eu já tinha ficado tão contente, falei: nossa, que bacana, que atitude legal desse rapaz. E comecei a ler o restante dos comentários. Qual não foi a minha surpresa? Que todas as pessoas dos comentários só atacaram a atitude do rapaz por cobrar a taxa de entrega, que era muito pequena. Então, é isso que eu venho falar para você, é isso que eu venho colocar para a gente pensar. É muito importante a gente não anular a nossa sensibilidade. É muito importante a gente não se colocar no lugar de juiz do outro, a ponto de botarmos o foco apenas na falta, botarmos o foco apenas no negativo, conseguirmos apenas levantar o que não está bom, o que está ruim, o que deixou a desejar. Eu sempre uso a expressão fartas e faltas. Farta é o que está sobejando, é o que foi de bacana, é o que foi de positivo, de legal. E falta é o que faltou. E nós temos um olhar muito focado na falta. Nós temos um olhar muito focado na escassez. E não no, poxa, que bacana. Sabe aquela coisa do olhar de Poliana? Os olhos bons? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Então, que situação é essa
de não conseguir gerenciar bem as emoções, a ponto de nós colocarmos o foco no negativo, a ponto de nós colocarmos o foco naquilo que falta, sabe? Um outro aspecto, quando eu falo sobre isso, é a gente refletir sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela pode ser uma bênção na nossa vida. A vulnerabilidade, que é aquele estado de nós nos sentirmos incapazes, o estado de nós nos sentirmos impotentes, pode ser uma bênção na nossa vida. Porque através da vulnerabilidade nós vamos entender que existe um ser que é superior a nós. Alguns chamam de universo, alguns chamam de natureza, alguns chamam de força superior, outros chamam de Deus. Eu chamo de Deus, escolhi chamar de Deus. Mas é importante porque nós vamos entendendo que existe um ser supremo acima de nós e existe o outro do qual eu também dependo, e existem muitos outros aos quais eu estou interligada. Então, olhar para a situação, olhar para a condição de vulnerabilidade, me deixa ligada aos outros e me faz saber que eu moro numa casa comum, me faz saber que o universo, o planeta onde eu moro, é uma casa comum. E eu estou ligada ao outro, a ponto de que a minha atitude reflete na do outro, a atitude do outro reflete em mim, e todos temos sobre nós um ser supremo que nos governa. Então, a vulnerabilidade, ela pode ser uma bênção, porque ela nos coloca no lugar de pessoas humanas e não super ou meta pessoas. Sabe aquela coisa da mãe que não deixava a gente brincar lá fora quando estava chovendo? Olha, não é que eu não queira que você não vá brincar lá fora, você não pode brincar lá fora porque está chovendo. Ou seja, existe algo lá fora que é maior do que você. E isso vai nos ajudando a compreender que nós não somos soberanos. E a partir do momento que a gente vai entendendo que a gente não é soberano, pode ir tirando um peso das nossas costas. Eu não sou soberana nessa vida. Por isso eu posso escolher viver a minha vulnerabilidade. Então, olha, nesse momento de crise, não podemos sair de casa, estamos vivendo um momento, né, em 2020, março de 2020, estamos vivendo um momento do Covid-19, coronavírus, estamos vivendo um isolamento social. A orientação é: não saiam de casa. Por quê? Para não haver uma contaminação maior, para esse vírus não espalhar mais, para o gráfico não subir. Quando eu olho para a minha vulnerabilidade e aceito a minha vulnerabilidade, eu aceito a regra. Eu aceito que haja um limite sobre mim, porque eu não sou soberana. Existe algo maior do que eu. Então eu posso também descansar e tirar esse peso da necessidade de ser super, de ser soberano, de ser soberana e de dar conta de tudo. Tá tudo bem. Às vezes eu não vou dar conta. Às vezes eu não vou conseguir. Às vezes eu não vou ter a resposta. Esse é meu estado de vulnerabilidade. Isso é fazer gestão de emoção. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes eu vou sentir a dor e nada vai ser capaz de me tirar essa dor. E eu vou precisar viver essa dor. E tá tudo bem. Então, gestão de emoção, ele também é olhar para a nossa vulnerabilidade. Manter a nossa sensibilidade. Olhar para a nossa vulnerabilidade e entendendo, eu dependo do outro. E dependo também de um ser supremo. Eu não estou sozinha aqui. E essa casa é uma casa comum. Se der ruim para mim, vai dar ruim para o outro. Se der ruim para o outro, vai dar ruim para mim. Então, anota aí, um dos pontos da gestão da emoção é viver a vulnerabilidade, aceitando, reconhecendo que eu não sou super. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tripé
da gestão da emoção. Não me abandona, volta comigo na próxima aula, te encontro.